Era uma época em que os aviões eram de madeira, os homens de aço, e todo garoto sonhava em ser piloto. A Primeira Guerra Mundial trouxe uma verdadeira revolução nos assuntos militares. Tanques, armas automáticas, submarinos e gases de combate. Tudo isso surgiu e passou a ser amplamente utilizado justamente durante esse grande conflito. Além disso, os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial foram o berço da aviação de combate. As pessoas já tentavam usar aeroplanos para matar seus semelhantes antes disso, mas foi justamente durante a Primeira Guerra Mundial que a aviação surgiu como um ramo separado das Forças Armadas, adquiriu armamentos eficazes e passou a treinar táticas mortais, muitas das quais ainda são usadas até hoje. Centenas de livros e estudos abordam as batalhas aéreas da Primeira Guerra Mundial, mas os pilotos receberam bem menos atenção, o que considero um erro fundamental. Essas pessoas definitivamente merecem honra e respeito, pois amavam o céu muito mais do que a própria vida. Neste episódio, vou tentar corrigir essa injustiça, e você vai descobrir como viviam e lutavam os pilotos da Primeira Guerra Mundial, como passavam seu tempo livre e quais regras seguiam nos combates. Além disso, vou falar sobre os ases mais bem-sucedidos da Grande Guerra, suas vitórias e fracassos. Meu nome é Semion e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. O primeiro abalroamento aéreo e o flagelo dos Fokker. No início da Primeira Guerra Mundial, a aviação já havia saído das fraldas. Os aeroplanos atingiram a velocidade de 200 km/h e os pilotos já dominavam muitas manobras de acrobacia aérea. No entanto, os generais continuavam considerando os aviões brinquedos inúteis para ricos desocupados e não lhes davam um papel especial no campo de batalha. Os aviões entraram na guerra desarmados. Acreditava-se que eles serviam apenas para reconhecimento e correção do fogo da artilharia. Por isso, o máximo que os pilotos podiam fazer ao encontrar um inimigo no céu era ameaçá-lo furiosamente com um punho. Depois começaram a usar revólveres, rifles e espingardas de caça. No entanto, acertar outro avião a partir de um aeroplano frágil e balançando só era possível por acaso. Eles propunham de tudo para combater os aviões inimigos: lâminas para rasgar o revestimento, redes especiais para enroscar na hélice e bombas com ganchos. Jogavam essas bombas com ganchos no inimigo. Granadas potentes, flechas com penas. É claro que toda essa excentricidade não funcionava. Por isso, às vezes, os pilotos escolhiam a opção mais extrema, o abalroamento aéreo. O primeiro a realizar isso foi o piloto militar do Império Russo, capitão Piotr Nesterov. Sim, o próprio Nesterov, um piloto acrobático excepcional que foi o primeiro a realizar o looping. Em 8 de setembro de 1914, ele, em seu Morane, abalroou um avião de reconhecimento austríaco. Como resultado da colisão, ambos os pilotos morreram. O aeroplano só se tornou um verdadeiro caça quando foi equipado com uma metralhadora, mas isso não foi nada simples. No início, as metralhadoras eram instaladas em torretas giratórias colocadas acima da segunda asa, mas nada disso era muito eficaz. Era preciso uma metralhadora fixa disparando para a frente junto ao voo do aeroplano, mas a hélice dificultava isso. O aviador francês Roland Garros inventou uma maneira simples de atirar através da hélice. Ele colocou placas de aço nas pás, de modo que as balas ricocheteavam ao atingi-las. A solução tinha várias desvantagens, mas funcionava. Os alemães seguiram outro caminho. Eles instalaram um sincronizador no avião que bloqueava o ferrolho da metralhadora no momento em que a hélice passava na frente do cano. Ele foi inventado por Anton Fokker, um talentoso engenheiro e projetista de aviões alemão. E em 1915 ele começou a produzir o aeroplano Fokker I-1, cada um deles equipado com um sincronizador. Esse dispositivo simples quase levou à derrota das tropas da Entente no ar. Graças a ele, os alemães conquistaram total superioridade nos céus por vários meses. O novo avião alemão foi chamado de Flagelo de Fokker. Chegou ao ponto em que os pilotos, ao avistá-lo no horizonte, imediatamente pousavam seus aviões ou simplesmente se recusavam a decolar, não querendo ir para uma morte certa. O acaso ajudou os aliados a evitar uma derrota total. No início de 1916, um dos pilotos alemães pousou sua aeronave por engano em um aeródromo francês. Os engenheiros desmontaram e estudaram o sincronizador, depois simplesmente o copiaram. Era a era dos ases.
O surgimento de uma verdadeira metralhadora fixa de disparo frontal foi uma revolução para a aviação militar. A partir desse momento, uma verdadeira carnificina se desenrolou sobre as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, algo que a história ainda não tinha visto. Nesse período, surgiu uma nova categoria de heróis, os pilotos ases, que acumulavam dezenas de vitórias no ar. Curiosamente, no início da guerra, era considerado um as o piloto que derrubasse 5 aviões inimigos. Depois, o limite passou para 10 vitórias e mais tarde perdeu completamente o significado quantitativo. A palavra as vem do francês e significa as no baralho. Não se sabe quem foi o primeiro a transferir esse termo dos baralhos para a aviação militar, mas o termo não só pegou, como rapidamente entrou para a cultura popular. Depois, passou a designar mestres no controle de máquinas como carros, tanques, entre outros. Hoje em dia, às vezes até chamam de as um grande profissional em qualquer área. Já entendemos o significado do nome, agora vamos falar diretamente sobre os pilotos mais famosos e eficazes da Primeira Guerra Mundial. E vamos começar, é claro, com o Barão Vermelho. Manfred von Richthofen. Manfred von Richthofen é considerado o melhor piloto de caça da Primeira Guerra Mundial. Ele tem 80 vitórias aéreas confirmadas. O futuro as entrou para a aviação vindo da cavalaria, e antes da guerra ele não tinha nenhuma relação com aviões. Para o grande público, Manfred von Richthofen é mais conhecido pelo apelido de Barão Vermelho, que ele recebeu por pintar seus aviões de vermelho. Richthofen era visto como um combatente feroz e habilidoso, mas também era conhecido pelo espírito esportivo e atitude cavalheiresca com os adversários. Muitas vezes, ele permitia que pilotos inimigos escapassem quando estavam em uma posição vulnerável e nunca atacava aviões que já estavam em chamas. Além disso, Richthofen se mostrou um bom comandante. O esquadrão sob seu comando, apelidado de Circo Aéreo, causava terror nos inimigos. Em 1918, Manfred von Richthofen foi abatido sobre a linha de frente. As circunstâncias de sua morte são debatidas, mas é provável que o lendário piloto tenha sido atingido por uma bala perdida do solo. René Paul Fonck, René Fonck, foi o segundo piloto mais bem-sucedido da Primeira Guerra Mundial e o piloto de caça mais bem-sucedido da Entente. Ele abateu 75 aviões inimigos. Fonck ficou famoso por sua tática ousada nos combates aéreos. Ele foi acusado mais de uma vez de imprudência, por colocar seus companheiros em risco. No entanto, o desempenho do piloto merecia todos os elogios. Certa vez, em um único dia, ele abateu 6 aviões inimigos. Fonck se tornou um herói nacional da França, e seu nome virou sinônimo de coragem e habilidade nos céus. René Fonck sobreviveu felizmente à guerra e depois continuou sua carreira como piloto. William Avery Bishop não ficou muito atrás de René Fonck, outro piloto aliado em treinamento, o canadense William Bishop. Ele acumulou 72 vitórias confirmadas, assim como os 2 participantes anteriores da nossa lista. Antes da guerra, ele não tinha nenhuma relação com aviões. Ele ingressou na aviação militar logo após a universidade. Apesar da falta de experiência, Bishop rapidamente se tornou um dos ases mais bem-sucedidos. O jovem canadense era conhecido por sua coragem e sangue frio diante do perigo. Certa vez, ele voou sozinho para o interior do território inimigo, abatendo vários aviões inimigos pelo caminho. Por essa ousada incursão, ele recebeu a Cruz Militar, uma das mais altas condecorações por bravura no exército britânico. William Bishop também sobreviveu à guerra. Após a guerra, ele seguiu carreira como aviador. Ernst Udet foi o segundo as alemão mais bem-sucedido, com 62 vitórias em seu nome. Ele era conhecido por seus métodos agressivos de combate e pela habilidade de abater vários aviões inimigos em uma única missão. Além disso, Udet era conhecido por seu excelente senso de humor, o que o tornava querido por seus companheiros. Após a guerra, Udet continuou sua carreira na aviação. Nos anos 30, colaborou com o regime de Hitler. Alexander Kazakov foi o piloto de caça mais bem-sucedido do exército do Império Russo. Ele abateu um total de 17 inimigos. A diferença no número de vitórias em relação aos pilotos ocidentais destaca o nível dos pilotos do exército russo e a intensidade dos combates na frente oriental. Alexander Kazakov era sem dúvida corajoso e um piloto habilidoso. Ele conquistou sua primeira vitória com um abalroamento aéreo, tornando-se a segunda pessoa no mundo a arriscar essa manobra perigosa. Alexander Kazakov felizmente sobreviveu à Primeira Guerra Mundial e morreu tragicamente em um acidente de avião em 1919.
A Primeira Guerra Mundial trouxe para a aviação de combate um grande número de novas pessoas, antes sem qualquer ligação com a aviação. Alguns deles morreram rapidamente, sem conquistar fama, enquanto outros alcançaram resultados notáveis. Durante os anos da guerra, mais de 1.800 pilotos tiveram em seu histórico 5 ou mais aviões inimigos abatidos. Ou seja, com total direito podiam ser chamados de ases. Eram pessoas completamente diferentes, mas todas tinham em comum a coragem, o espírito de luta, o caráter esportivo, alto nível de habilidade em pilotagem e a capacidade de atirar com precisão de franco-atirador. Cavaleiros do Céu. Os pilotos da Primeira Guerra Mundial eram cercados por uma aura romântica. Eles eram chamados de Cavaleiros do Céu, e é preciso admitir que havia boas razões para isso. É importante entender que, antes da guerra, a aviação era um pequeno mundo restrito, onde todos se conheciam, se não pessoalmente, ao menos por carta. Concorde, é difícil atirar em alguém com quem você já participou de alguma competição ou discutiu em kart as qualidades de um novo avião. No início da guerra, muitos pilotos consideravam os pilotos inimigos como irmãos da aviação e, ao se encontrarem no céu, os saudavam alegremente. Mas essa espécie de idílio aeronáutico não durou muito tempo. À medida que a guerra se prolongava e se tornava mais feroz, os pilotos começaram a passar cada vez mais a se enfrentar a tiros com armas de porte individual e depois com rajadas de metralhadora. Mesmo com o início dos combates aéreos em grande escala, um certo código de conduta entre os pilotos foi mantido. Assim, por exemplo, era considerado vergonhoso acabar com aviões já em chamas ou atirar em um inimigo que saltou de paraquedas. Os pilotos da Primeira Guerra Mundial raramente tinham a intenção de matar seu adversário. Além disso, se existia a possibilidade de poupar a vida do piloto inimigo, isso geralmente era feito, pois o principal objetivo do piloto era destruir o avião. Muitas vezes, o piloto que derrubava o avião inimigo tentava capturá-lo antes da infantaria, para que pudesse providenciar algo semelhante para ele, recebê-lo, discutir os últimos acontecimentos, trocar ideias gerais e, em seguida, enviá-lo oficialmente ao cativeiro. Os pilotos também sempre tentavam enviar uma mensagem sobre a captura ou morte de determinado piloto para o outro lado. Certa vez, o famoso piloto russo Krutin pousou perto do Fokker que havia abatido, querendo ajudar o piloto inimigo, mas ele já estava morto. Nos documentos desse piloto, Krutin encontrou uma foto do falecido com a esposa e o filho. Isso comoveu o piloto. Sobrevoando o aeródromo inimigo, Krutin lançou um pacote, onde estava a foto e um bilhete. Lamente pelo marido e pai morto, mas guerra é guerra. Se não fosse eu a abatê-lo, ele me abateria. Aqui está mais um exemplo de comportamento cavalheiresco. No outono de 1917, 2 ases se encontraram nos céus do leste da França, o alemão Ernst Udet e o francês Guynemer. Durante o combate aéreo, a metralhadora de Udet travou, tornando-o uma presa fácil para o inimigo. No entanto, Guynemer não atirou. Ele passou voando ao lado do avião do alemão, sorriu e acenou para ele. Udet retornou em segurança ao seu aeródromo. Depois, ao aumentar sua contagem oficial, Dasha obteve vitórias. Jogos de cavalheirismo como esses são fáceis de explicar. Os pilotos da Primeira Guerra Mundial lutavam bravamente e podiam morrer a qualquer dia, mas a vida deles não se comparava à de um soldado de infantaria de qualquer um dos exércitos em combate. Os pilotos não precisavam conviver com piolhos nas trincheiras, nem temer ataques de gás ou bombardeios de artilharia. Depois do voo, eles tinham uma cama normal esperando por eles na retaguarda segura, uma taça de vinho, companhia de amigos. Nessas condições, dava até para bancar o cavalheiro. Caças icônicos da Primeira Guerra Mundial. Quando se fala dos caças mais emblemáticos da Grande Guerra, talvez o lugar mais honroso dessa lista pertença ao alemão Fokker E-1, o primeiro avião no qual foi instalada uma metralhadora com sincronizador. Para sua época, ele se tornou uma verdadeira arma revolucionária, mudando radicalmente a situação na frente ocidental e quase dando à Alemanha a vitória nos céus. Entre os pilotos aliados, essa aeronave ganhou o apelido marcante de Flagelo do Fokker. Porém, o monopólio alemão foi breve. Na primavera de 1916, o Fokker ganhou concorrentes à altura, o britânico DH-2 e o francês Nieuport A-11. Eles eram mais rápidos e manobráveis do que os caças alemães e possuíam um armamento poderoso. A resposta dos alemães não demorou a chegar.
Já no final de 1916 apareceu na linha de frente primeiro o Albatros D1 e depois o Albatros D2, com um motor mais potente e duas metralhadoras frontais. Na primavera de 1917, essas máquinas provocaram uma verdadeira devastação entre os aliados nos céus. Fontes francesas e britânicas se referem a abril de 1917 como um mês sangrento. A resposta dos aliados ao surgimento dos Albatros foi o lendário Sopwith Camel, um biplano com características excepcionais para sua época. Esse avião tinha ótima velocidade e manobrabilidade fenomenal, essenciais para combates aéreos no fronte ocidental. Ele causou uma verdadeira devastação entre os pilotos alemães. Até o final da guerra, os Camels derrubaram 2.790 aviões inimigos. No início de 1918, quando já estava claro para todos que a Alemanha seria derrotada, o sombrio gênio teutônico apresentou ao mundo mais um avião magnífico, o Fokker D-7. Ele era tão bom que na linha de frente já comentavam sobre o novo flagelo de Fokker. E no projeto do Tratado de Paz, os aliados exigiram que a Alemanha destruísse todos os Fokker D-7 que a Alemanha possuía. No final da guerra, os alemães lançaram outro avião, o Fokker D-8, que, embora não tenha influenciado o resultado do conflito, mereceu o elogio de ser considerado o caça mais avançado da Primeira Guerra Mundial. Bombardeiros da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial marcou o nascimento não apenas da aviação de caça, mas também da aviação de bombardeio. Aliás, pode-se dizer que os bombardeiros apareceram na linha de frente até antes dos caças. No início, era pura improvisação. Os pilotos simplesmente lançavam granadas de mão e pequenas bombas sobre os soldados inimigos. Depois, os alemães começaram a usar flechetes, dardos de aço com penas, especialmente eficazes contra tropas inimigas em marcha. Em 30 de agosto de 1914, os aeroplanos alemães bombardearam Paris pela primeira vez. 4 granadas de mão foram lançadas sobre a cidade, resultando na morte de uma mulher. É importante entender que no início da Primeira Guerra Mundial, a principal força de bombardeio não eram os aviões, mas sim os dirigíveis, que podiam percorrer vários milhares de quilômetros e lançar toneladas de bombas sobre o inimigo. No entanto, esses aparelhos eram muito desajeitados, vulneráveis e explosivos. Portanto, abandoná-los era apenas uma questão de tempo. No início da guerra, só o Império Russo tinha em seu arsenal um avião pesado multimotor, capaz de carregar muitas bombas. Esse aparelho se chamava Ilya Muromets e foi criado pelo talentoso morador de Kiev, Igor Sikorsky. Durante os anos de guerra foram fabricados 76 aviões desse tipo. O Ilya Muromets transportava até 500 quilos de bombas. Ele tinha 8 metralhadoras e conseguia se defender bem. Nenhum outro participante tinha algo igual, mas logo eles buscaram compensar a diferença. A criação dos bombardeiros ficou a cargo da empresa de Ferdinand Zeppelin. Em 1916, ela lançou o VGO-3, uma máquina pesada com capacidade de carga de bombas de 2.000 quilos e alcance de voo de 600 quilômetros. Esses aviões bombardeavam regularmente Londres e outras cidades inglesas. Em 1917, os alemães criaram o bombardeiro mais pesado da Primeira Guerra Mundial, o R-14. Ele podia transportar até 4 toneladas de bombas. A França e a Grã-Bretanha concentraram-se principalmente na criação de bombardeiros leves e médios, destinados a atacar as tropas inimigas e suas linhas de retaguarda próximas. Eles não bombardeavam cidades alemãs. As operações de combate impulsionaram o progresso da aviação de bombardeio. Se em 1914 os aviadores lançavam bombas e granadas manualmente de seus aviões, ao final da guerra as aeronaves de combate já estavam equipadas com miras telescópicas para bombardeio e suportes de bombas elétricos. Começaram os trabalhos para criar bombas aéreas guiadas e planadoras. A Primeira Guerra Mundial é, sem dúvida, um evento sem precedentes em termos de tragédia. No entanto, ao mesmo tempo, ela deu um forte impulso ao progresso científico e tecnológico. Inclusive na área da aviação, as pessoas perceberam que os aviões podem ser não apenas um brinquedo caro para poucos, mas também trazer benefícios para a sociedade como um todo. Não é à toa que as 2 décadas seguintes são chamadas de a Era de Ouro da Aviação. Falando dos pilotos da Primeira Guerra Mundial, eles eram realmente verdadeiros cavaleiros dos céus, destemidos e ousados. Mas o principal é que, apesar de todos os horrores do massacre sangrento, eles conseguiram manter suas qualidades humanas, o que merece enorme respeito. Inscreva-se no canal e nos vemos no próximo episódio.